Boa noite, povo. Esperar vocês entrarem aí. Olá. Joia, bastante gente já por aqui. Hoje vamos falar sobre um tema muito legal. Recebi algumas dúvidas de vocês aí durante a semana sobre como facilitar aí, né, a vida corrida, manter esses hábitos saudáveis, mesmo tendo que trabalhar bastante, estudar bastante, tendo a rotina estressante, né? Então hoje eu tenho 10 dicas aqui pra falar pra vocês, ó. Bastante coisa, fiz aqui um esqueminha. Depois eu vou postar lá pra vocês se guiarem também. Estão me ouvindo direitinho? Me dê o ok pra gente começar. Então, beleza. Vamos lá. Galerinha, hoje a gente vai falar 10 dicas de como facilitar aí a sua rotina corrida, de como manter esses hábitos saudáveis, mesmo tendo uma rotina estressante, né? Então, essa é uma questão de muitas pessoas. Muita gente chega pra mim e fala: Luana, eu queria ter uma alimentação mais saudável, eu queria praticar atividade física, mas eu não tenho tempo. Eu até tenho vontade, mas eu não tenho tempo para praticar atividade física, eu não tenho tempo para preparar a minha comida. Fica muito difícil, os alimentos saudáveis são difíceis de preparar. Não levo comida para o trabalho, e o que tem para comer no meu trabalho não é nada de muito saudável, então eu acabo escorregando aí durante a semana mesmo e no final de semana também, o que gera uma rotina bem desregrada, né? Quem nunca saiu do trabalho super estressante, não tinha nada para comer em casa e acabou passando em um local, em um fast food, né? Que a comida é muito mais rápida, mas não é uma comida saudável, é cheio de aditivos, gordura, uma comida muito industrializada, né? Coisa que a gente não deve priorizar na nossa rotina. Ou até mesmo você tá lá no seu computador trabalhando e aí você pede comida o tempo inteiro e nem sempre você faz boas escolhas. Então eu separei aqui 10 dicas para facilitar aí a vida de vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é em relação à organização e planejamento. Na realidade, todas as outras dicas vão seguir essa mesma linha de organização e planejamento, né? Então, isso vai ser o centro de tudo. A gente precisa se planejar, pensar com antecedência para que as coisas aconteçam, né? Não dá para achar que vai chegar a hora da fome e vai cair um lanche saudável ali no meio da sua rotina. Não, a gente precisa de planejamento e organização. Então, como é que a gente faz isso? É necessário que a gente tenha escolhas conscientes, principalmente quando a gente vai lá fazer supermercado, né? Então, grande parte do que a gente acaba comendo, né, no nosso dia a dia são coisas que já tem na nossa casa, né? Que tá lá mais fácil, que tem a disponibilidade. Então, se você faz boas escolhas aí quando você vai ao supermercado, você já tem uma grande chance de ter uma alimentação mais saudável. Então, faça escolhas conscientes. Aí, isso vai modificar, muitas vezes, se você mora sozinho ou se você mora com outras pessoas. Se você mora sozinho, certamente isso vai ser muito mais fácil, né? Porque só tem você ali para comprar, para dizer o que é que vai ter na sua casa, né? Quais são as escolhas que você vai fazer, ótimo. Mas se você mora com outras pessoas, aí vocês vão ter que entrar em um acordo aí, né? Vamos dizer que você é uma pessoa que está buscando hábitos mais saudáveis e você mora com uma pessoa que quer comer pizza todo dia de noite, que pede comida todos os dias, ou então que vai no mercado e compra um monte de caixinha de chocolate. E aí, se você não é uma pessoa muito focada no sentido de saber dizer não a esse tipo de alimento quando você tá olhando para ele,
né? Claro que é muito mais difícil, às vezes você até tem vontade de comer uma coisa que não é muito saudável, mas não tem na sua casa, então daqui a pouco você vai esquecer, a vontade vai passar, e aí você vai acabar não escorregando aí, né, nesse momento. Então, se você mora com outras pessoas, eu aconselho que você chame essa pessoa a mudar os hábitos também, para que todo mundo tenha um hábito mais saudável. Isso só vai trazer benefício para todas as pessoas, né? Então, isso é muito, muito, muito importante, porque acaba ficando muito mais fácil quando tá todo mundo aí caminhando, né, no mesmo caminho, certo? Então, fica a dica aí, converse com todo mundo que você mora, né? Tenta estabelecer hábitos mais saudáveis dentro de casa e começa aí fazendo essas compras aí no mercado. Uma outra questão é priorizar alimentos de fácil acesso e de fácil preparo também. Então, você sempre vai dizer que comer saudável é difícil se você acha que ter uma alimentação saudável é você comer, sei lá, arroz negro todos os dias, né? Não tem necessidade de você comer arroz negro todos os dias se você não tem arroz negro na sua casa, se você nunca viu para comprar, né? Se não tá muito disponível aí na sua rotina, se você acha que ser saudável é comer goji berry, vamos lá. E aí você acha muito caro, não sabe onde é que compra, enfim. O mais interessante é que você consiga incluir na sua rotina alimentos que são saudáveis e que você ache com mais facilidade para poder comprar, né? E uma outra coisa em relação à preparação. Você não precisa ter alimentos de difícil preparo para ser saudável. Se você gosta de fazer receitinhas, se você tem tempo para fazer outras preparações que demandam um tempo maior, ótimo, faça. Então vamos lá. Digamos que você quer consumir uma raiz, né? Uma batata doce, um aipim. Mas é uma pessoa que tem mais tempo, ela vai fazer um bolinho de batata doce com frango e vai levar para o trabalho. Então, óbvio que é muito mais fácil você cozinhar a batata doce, levar o frango e fazer sua marmitinha e levar do que você preparar o bolinho de frango com batata doce, que vai gerar um trabalho e um tempo muito maior, né? Então, na minha rotina, eu tenho alguns alimentos que eu acabo congelando, né? Que são mais fáceis, então isso acaba facilitando a minha rotina. Eu realmente não gosto de passar muito tempo preparando o alimento, então eu prefiro optar por algo mais simples, de fácil preparo mesmo, para poder adiantar minha vida, né? Então, se você gosta de receitinhas, ótimo, mas se você não gosta, você não precisa ficar preso a isso, né? Se você não tem tempo, você não precisa ficar preso a esse tipo de preparação. Você pode ser saudável, tendo a alimentação onde você acha com mais facilidade e com uma preparação muito mais rápida, certo? A quarta dica que a gente tem aqui é em relação a ter um recipiente para que você leve sua marmitinha. Levar comida é algo que facilita muito a rotina. Então, se você tem aí essas bolsinhas térmicas, né, marmiteiras, não tenha vergonha de levar sua comida. Muitas vezes você vai gastar muito menos, né, preparando sua comida e levando aí pro trabalho, porque quando chega aí no momento, na hora da fome, você vai acabar optando por um alimento pelo que tiver, né, e nem sempre o que tem são opções mais saudáveis, é o que você deveria priorizar na maioria das vezes. Então, levar, né, essa comida é super importante e programar seus lanches com antecedência. Essa é a nossa quinta dica, né? Programa aí direitinho. Se você não tem geladeira no trabalho, então leve algo que não precise refrigerar. Você pode levar aí frutas, castanhas, né? A depender do tempo que esse alimento for ficar fora da geladeira, você pode se programar de uma forma melhor. Se você já tem geladeira no trabalho e micro-ondas, e você pode esquentar essa comida, então maravilha, muito mais fácil ainda. Então tem como a gente priorizar aí lanches mais que combinem aí com a rotina de cada pessoa e que seja assim também saudável. E a sexta dica que eu tenho para dar para vocês é em relação ao café da manhã. Não é que você tem que realizar o café da manhã,
Mas assim, muita gente acorda tão em cima da hora de poder sair, né? Já acorda muito atrasado que acaba tendo até apetite nesse horário, né? Mas não tem realmente tempo para poder parar e comer. E aí a pessoa já acorda na correria, vai direto pro trabalho e acaba que quando ela vai sentir fome, né? Ela deixa para comer só na hora do almoço, então ela já tá com muito mais fome, então ela vai lá no restaurante Aquilo, onde tem opções saudáveis e não saudáveis. E aí quando você tá com muito mais fome, fica muito mais difícil de você fazer escolhas mais saudáveis, né? Então, programar para você acordar com um tempo específico para que você consiga ou preparar seu café da manhã ou então organizar a sua alimentação para poder levar e comer no trabalho, por exemplo. Então, tem algumas coisas que a gente pode preparar antes. Por exemplo, eu gosto muito de consumir raízes no meu café da manhã. Então, aipim, batata doce. E muitas vezes esses alimentos demoram um pouquinho para poder cozinhar, né? Então, eu não acordo com tempo para ficar 1 hora cozinhando, fazendo meu café da manhã, né? Às vezes vocês veem eu postar lá um suco verde, por exemplo. Vocês podem ter certeza que eu não acordo com tanta antecedência para poder higienizar a couve, cortar o abacaxi, enfim, e organizar tudo aquilo ali. Eu deixo tudo mais ou menos pronto. Então vamos lá. Em relação às raízes, vocês podem cozinhar no dia anterior, conserva na geladeira. De manhã você vai lá e esquenta, né? E faz alguma coisa que é muito mais rápido. Em relação aos sucos, eu gosto muito de fazer os sucos da fruta, mas eu já deixo a porçãozinha lá congelada, né? O abacaxi, a couve, congelo, deixo a porçãozinha. De manhã eu só faço bater no liquidificador e fica muito mais fácil, né? Eu adianto muito e consigo manter a alimentação que eu quero, né? Consumir pela manhã. E assim a gente vai organizando, né? Vai vendo o tempo que cada alimento fica aí na geladeira, por exemplo. Então, geralmente as raízes cozidas a gente pede que não deixe mais de 2 dias na geladeira. Então, você pode se programar para que os alimentos também tenham uma boa conservação. Em relação aos sucos, é claro, muita gente me pergunta, Lana, será que não perde, né? Os ingredientes, os nutrientes... eu vou congelar e aí as vitaminas e minerais vão ser a mesma coisa? Claro que é muito mais interessante você consumir os alimentos mais frescos, né? Mas se na sua rotina essa é a única forma de você incluir esse tipo de alimento aí de manhã, porque a sua rotina é muito corrida, vale a pena sim você congelar esses alimentos, porque pode ter alguma perda, mas certamente não vai ser algo tão significante se você tem alimentos nutritivos também no restante do seu dia. Certinho, galera? A 7ª dica é em relação ao almoço, né? Faça boas escolhas no almoço. Um dos restaurantes mais práticos que tem, assim, para quem tem pouco tempo de almoço, geralmente é restaurante Aquilo, né? Você chega lá, você serve, pesa, você não fica esperando preparar essa comida. Então, comer em restaurante Aquilo, geralmente é bem prático. E, normalmente, buffet de restaurante Aquilo tem muita opção. Então, vai ter arroz integral, saladas, feijão, mas tem muita opção de doces, sobremesas, enfim, outras preparações mais gordurosas, frituras, massas, enfim. Então, o que é interessante? Que você olhe esse buffet, veja lá quais são as opções que tem disponível lá e escolhe o que é que você vai optar. Porque restaurante Aquilo, se você não olha antes o que é que você vai comer, você começa a ir colocando e aí daqui a pouco você acha uma coisa que você queria também, daqui a pouco você vê um outro alimento que você gosta muito e aí no final das contas, né, você não conseguiu priorizar ali alguns alimentos, acaba exagerando ou comendo de uma forma que não seja tão saudável aí de segunda a sexta, né, durante a maior parte da sua semana, da sua rotina. Então, é super importante que você saiba fazer boas escolhas também durante o almoço, trabalhar aí a sua seletividade. E a 8ª dica é uma dica super simples, mas que muita gente esquece, né? Muita gente esquece de beber água. Eu sempre tô com a garrafinha de água aqui, ó, na live. E durante o dia também, quando eu tô atendendo, eu sempre deixo um copo com água perto de mim. Então, isso vai me lembrando
de me hidratar aí no decorrer do meu dia. Quando você já tem um hábito de fazer isso, fica muito mais fácil você sentir falta de beber água, né? Muita gente fala, eu não sinto sede. E na realidade as pessoas não têm muito hábito de beber água. Então leva como se realmente não tivesse sede. Então tem uma garrafinha, leva a garrafinha com você, deixa aí um copo com água em cima da sua mesa. Então à medida que você for se adaptando com esses novos hábitos aí, com essas novas atitudes, até que elas se tornem hábitos, né? Fica muito mais fácil de você continuar aí fazendo, que você promova aí hábitos mais saudáveis na sua rotina. As pessoas acham que é besteira, mas beber água é algo super, super, super importante. E é legal que a gente comece mesmo das coisas mais simples, mais fáceis de fazer, né? Para que a gente não desanime, né? Às vezes, quando quer mudar tudo de vez, coisas muito difíceis, acaba sendo coisas que a gente não consegue fazer durante muito tempo. A nona dica é em relação ao sono, né? Dormir bem. E aí a gente entra naquela de que eu não tenho muitas horas de sono para dormir, né? Não tenho tempo de dormir muito. Ou então eu preciso estudar e aí acabo que à noite é o único horário que eu tenho para estudar, então eu começo a ler e acabo dormindo muito mais tarde. E aí o sono, ele é super importante tanto para nossa saúde, né, para o emagrecimento, para sua produtividade no dia seguinte. Então, se você tem uma boa noite de sono, um sono de qualidade, você acorda com muito mais disposição para poder desenvolver aí as suas atividades durante o dia seguinte. Então, você fica muito mais produtivo, você consegue realizar o seu trabalho de forma muito mais rápida. Então, você precisa avaliar se está valendo a pena você perder aí essa noite de sono para estudar, né? Ver se você tem realmente uma boa fixação da memória, né? Dessas informações, porque o sono, ele também é super importante para fixar a memória, né? Então, muitas vezes você está numa rotina muito corrida de dormir tarde, acordar muito cedo, estudar muito, trabalhar muito. Reveja como é que tá a sua qualidade de vida, né? Como é que você tá, se você tá conseguindo fixar tudo isso, todas essas informações. E muitas vezes é até interessante você organizar melhor para que seu organismo funcione melhor e você consiga aprender melhor e ter uma produtividade melhor aí nas atividades que você realiza. Certo? A 10ª dica, não poderia deixar de falar, né? É em relação ao tempo para fazer atividade física. E aí, às vezes as pessoas não têm tempo de fazer atividade física todos os dias, mas aí você vai lá, conversa, né, com o educador físico e combina com ele, né, se você precisa realmente fazer atividade física todos os dias. O educador físico, ele pode te orientar aí, já que você não tem tempo de fazer uma atividade física 5 vezes na semana, um treino para que você possa realizar aí 3 vezes, 2 vezes na semana, enfim. E é super importante que vocês escolham bem o local onde vocês vão fazer atividade física, porque é muito mais interessante quando fica dentro da sua rotina, né? Então, eu faço atividade física numa academia que é muito próximo da minha casa, então eu não gasto tanto tempo para poder chegar até lá, né? Então tem gente que tem que pegar engarrafamento para ir até o local, então você acaba gastando muito mais tempo para poder realizar ali aquela atividade física. Então, faço atividade física, então eu optei por uma academia que fica próxima do meu trabalho. Então, uma coisa que eu faço bastante também é treino às 6h30 da manhã, já levo meu café da manhã. Tem muitas academias, muitos locais onde você pode tomar um banho, se trocar, ficar pronta para o trabalho logo ali depois da atividade física e ir direto para o trabalho, né? Então, dá para você emendar aí essas atividades. Você gasta muito menos tempo se locomovendo, né, de um local para o outro. Basta organizar, né? Então, tendo força de vontade, né, a gente acaba dando um jeitinho aí mesmo com a rotina muito corrida, muito estressante.
E repensem, né, se vocês ouviram todas essas dicas aqui e ainda assim vocês acham que realmente não dá pra fazer, não dá pra me alimentar bem, não consigo fazer atividade física. Repense em relação à sua saúde, né? Porque muitas vezes não é falta de tempo, mas uma falta de prioridade em relação a cuidar da saúde. E algumas pessoas acabam só se dando conta quando aparecem os problemas de saúde, né? Que aí é o momento que as pessoas vão pensar em, agora eu preciso cuidar da minha saúde porque ali já existe algum problema instalado. E é sempre mais interessante que a gente que a gente opte por prevenir doenças, né? E não simplesmente esperar que elas apareçam pra gente correr atrás, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui pra vocês hoje. Depois eu vou postar lá no feed as 10 dicas. Fiz em cima aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Então, vamos resumir. A gente falou aqui em relação à organização, planejamento, em relação à consciência, quando você vai no supermercado, né, fazer boas escolhas. Então, levar alimentos saudáveis para sua casa é super importante. Priorizar aí alimentos de fácil acesso e preparo, né, alimentos que você encontra com muito mais facilidade, que você prepara muito mais rápido. Pensar direitinho em relação a levar a comida, como é que você vai conservar, se você tem geladeira ou não no trabalho, né? Tem várias formas de você organizar isso aí, né? Pensar com antecedência em relação aos seus lanches. Tentar acordar um pouquinho mais cedo para que você tenha tempo para tomar um café da manhã, fazer boas escolhas aí no seu almoço, né? Dar uma olhadinha no buffet, o que é que você tem disponibilidade, o que é que tem mais saudável ali que você pode optar. Beber bastante água, essa pra mim é a dica mais fácil, né? E que muita gente acaba não fazendo. Ter uma boa noite de sono vai melhorar aí sua memória, vai melhorar sua produtividade no trabalho. E tentar de alguma forma, dentro da sua rotina, estabelecer alguns dias e horários que você possa praticar atividade física. Beleza, galera? Deixa eu dar uma lida aqui nas dúvidas de vocês. Vão me mandando aí as dúvidas, questionamentos. Vandinha que falou que tá um pouco fora do tempo a minha fala. Vocês conseguiram me ouvir direitinho, gente? Entenderam tudo que eu falei? Estão falando aqui que acontece muito com vocês, né? Quando eu falei sobre morar com outras pessoas e outras pessoas não estarem buscando hábitos saudáveis e acabar ficando mais difícil, né? E é sempre muito difícil ver e não comer. A Alcine aqui tá participando. Com certeza, quando a gente não tá olhando pra comida que não é saudável, né? A gente acaba conseguindo aí manter uma alimentação mais saudável. A Alcine que também falou, eu já acordo com fome. Pois é, eu também. Já acordo com fome. Mas muita gente fala que acorda sem fome, né? Laís Campos. Laís, minha paciente, inclusive, sumidíssima, nunca mais apareceu lá no consultório. Tá perguntando aqui quanto tempo posso deixar a batata cozida na geladeira. Eu até já tinha falado. 2 dias no máximo. É um refrigerado, né, na geladeira. Dá pra conservar aí. Mamão é melhor comer pela manhã? Não necessariamente, não tem um segredo aí em relação ao mamão pela manhã não, né? Mas é meio cultural, as pessoas gostam de incluir aí o mamão no café da manhã. Mas você pode consumir em outros horários do dia aí também. Podemos deixar o suco detox quanto tempo no congelador? Então, é interessante congelar, né, ali as frutas, algumas folhas. E aí, quando você for congelar, coloca a data, né, de quando que você tá fazendo aquilo ali, pra não ficar também muito tempo no congelador. Mas um tempo seguro, 30 dias, 40 dias congelado, dá pra consumir aí tranquilamente.
O suco verde ajuda a emagrecer. Não existe alimento que emagrece, não existe alimento que engorda, né? Tudo é um conjunto. O suco verde é um alimento saudável, então ele pode estar presente aí dentro da sua rotina de alimentação saudável, mas se você não está ingerindo menos do que o que você está gastando, no final das contas você não vai emagrecer. Então, ingerir o suco verde, tomar o suco verde, não é garantia de que você vai emagrecer. Você está consumindo ali um alimento saudável, mas vai depender de outros fatores. Não resisto a restaurante aquilo e acabo pegando besteira. Então, tem que trabalhar aí um pouquinho mais essa sua disciplina. E segue aí a dica que eu falei em relação a dar uma olhada no buffet e tentar fazer melhores escolhas ali, dentro das possibilidades que existem lá. É verdade que temos que beber 1 litro de água por dia. A recomendação hídrica, ela não é geral, né? De forma geral, se a maioria das pessoas beberem em torno de 2 litros no dia, vai ser uma recomendação bacana. E essa recomendação, ela é baseada em uma recomendação que fala que a cada 1 quilocaloria da dieta, você deve beber 1 ml de água. Então, baseado em uma dieta de 2.000 quilocalorias, 2 litros de água ao dia. Mas vai depender muito aí de cada pessoa, né? Do consumo calórico. Existem recomendações também por quilo de peso corporal. Mas uma média bacana que dificilmente você vai errar em relação a 2 litros por dia. Claro que aí vai depender também da atividade física, então quando você vai ao nutricionista, ele também vai te orientar em relação à quantidade de água que você deve ingerir no seu dia. Academia ou caminhada na pracinha? Então, a melhor atividade física é aquela que você faz, né? Então, o que encaixa na sua rotina, o que você consegue fazer. Em relação a que atividade física que você vai fazer, é super interessante que você procure um educador físico para que ele organize aí os seus treinos da melhor forma, seja na academia ou aí na pracinha. O Ítalo tá falando aqui, saúde em primeiro lugar. Sim, com certeza, né? Quando a gente não cuida da saúde, por conta de rotina, estresse, correria de trabalho, uma hora a gente tem que parar. E aí cuidar, muitas vezes, de algum problema de saúde que a gente acabou adquirindo aí pelos hábitos que não são saudáveis, né? Dalma que tá perguntando, Luana, é possível obter sucesso com plano alimentar sem fazer atividade física regularmente? Sim, né? Óbvio que... Vamos lá, vamos falar de emagrecimento. É possível emagrecer só através da alimentação, sem fazer atividade física? Sim, é possível emagrecer. Nem sempre esse emagrecimento vai vir acompanhado de ganho de massa magra, por exemplo, porque para isso é necessário que você tenha um estímulo aí, né, na atividade física e unir aí essas duas estratégias, tanto de atividade física quanto de uma alimentação direcionada para o seu objetivo, né? Mas se você não pode fazer atividade física, você pode sim organizar a sua alimentação da mesma forma, até para minimizar os impactos de uma rotina mais sedentária. Mas óbvio que praticar atividade física é super importante, né, para a manutenção da saúde em curto, médio e longo prazo. Gui Nichols está perguntando aqui, o estresse gera muito problema que reflete em nosso corpo. Um deles é o refluxo. Qual seria a melhor estratégia alimentar para diminuir isso? Sim, o estresse acaba causando diversos problemas em nosso organismo e muitos problemas gastrointestinais também podem estar relacionados ao estresse, a nossas emoções, né? Então, existe alimentação específica para refluxo. Em relação a refluxo, a gente precisa trabalhar
direitinho a digestibilidade desse plano alimentar, né? Então, quanto mais eu facilito essa digestão, esse alimento vai ter uma probabilidade menor de refluir, né? De retornar. Então, tem alguns alimentos que devem ser evitados no refluxo, como, por exemplo, a cafeína, porque ela diminui a pressão do esfíncter esofágico inferior. Quando ela diminui a pressão, ela facilita que esse alimento retorne, que você tenha essa sensação de refluxo. E é uma questão muito individual também, né? Vamos lá, muita gente fala em relação a frutas ácidas. Não existe um consenso de que você deve evitar frutas mais ácidas, mas que você observe quando você ingere essa fruta, se você tem uma piora nesse seu sintoma. Então, é super interessante você observar os alimentos que você está optando, né? E se está aumentando aí a sua sintomatologia de refluxo. E claro que a gente tem que trabalhar isso aí individualmente também, tá? Em relação a chás. Chás ajudam a acelerar o metabolismo. Então, existem algumas substâncias, né, que quando a gente faz alguns estudos in vitro, essas substâncias, elas vão lá na mitocôndria estimular o gasto de energia na nossa célula, né? Mas não é o fato de você incluir o chá que vai acelerar seu metabolismo a ponto de te fazer emagrecer, tá? Então, assim, os fitoterápicos, né, os fitoquímicos que existem aí dentro desses chás, eles podem ajudar nosso corpo a funcionar melhor. Então, por exemplo, tem chás anti-inflamatórios. Então, se a gente levar em consideração de que a obesidade também é um problema inflamatório, que o excesso de peso ele vai gerar algumas reações inflamatórias no nosso corpo. Então, quanto mais alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes a gente incluir, vai nos ajudar no funcionamento do nosso metabolismo, né, do nosso organismo. Mas o chá, de forma geral, e falando só do chá, se você incluir aí dentro da sua rotina para emagrecer, ele sozinho não vai te ajudar a emagrecer, tá? Então, tem que ser uma estratégia bem programada, bem organizada. E o determinante aí, né, para que você tenha um resultado de emagrecimento é você ingerir menos do que o que você tá gastando. A Rose aqui tá perguntando: boa noite, posso substituir o açúcar por mel? Então, o mel vai ser muito mais nutritivo do que o açúcar refinado, por exemplo. Então, o mel vai ter mais vitaminas, minerais, vai ter mais nutrientes do que o açúcar refinado. Mas, se você utilizar o mel em excesso, ele também vai promover um excesso de caloria aí no seu organismo, né? O mel é um alimento bem concentrado em carboidrato de alto índice glicêmico. Então, dá para você incluir na sua rotina, mas tem que ter atenção em relação às quantidades que você vai incluir aí. A Alcine tá falando aqui que amou as dicas. Muito obrigada. Toda segunda estou por aqui às 9h09. Acompanhe sempre. Várias perguntas hoje. Boa noite, o Wendel aqui tá perguntando: comer muito pão faz bem ou faz mal para a saúde? Então, quando a gente fala em comer muito, né? Isso já é algo que vem acompanhado de um excesso, né? Então, comer muito, seja lá de qualquer coisa, né? E de ter uma alimentação muito monótona, todo dia come pão e um excesso de pão, então você acaba não tendo muitos nutrientes aí nessa alimentação, então é isso que acaba sendo prejudicial. Mas comer eventualmente não tem problema. A Isa tá perguntando aqui: faço pedal quase todos os dias, estou evitando pão e comendo a batata, facilita para pegar a massa magra? Hipertrofia vai ser o tema da nossa próxima live. Vocês têm muitas dúvidas em relação a isso, né? O que ajuda
no ganho de massa magra. Então, eu vou dar uma segurada nessa sua pergunta para que a gente possa discutir melhor de uma forma mais detalhada na próxima segunda, porque não é necessariamente a troca de um alimento que vai estabelecer se você vai ganhar massa magra ou não. É todo um conjunto, né, da sua rotina de treino, de alimentação, de descanso. Não é algo tão simples, né? Não é trocar o pão pela batata doce que eu vou ganhar massa magra. Não, não é assim que acontece. Então, na semana que vem, já vou estar adiantando para vocês. A gente vai falar sobre estratégias para hipertrofia, ganho de massa magra. O Ícaro tá aqui perguntando: termogênicos ajudam na redução de peso ou podem ser um problema de recuperação futura e abrupta do peso? Então, essa pergunta ela é muito semelhante com o que eu falei dos chás, né? O uso de estimulantes, existem pessoas que usam estimulantes antes do treino para poder ter mais disposição para treinar. Tendo mais disposição para treinar, fazendo um treino mais eficiente, isso vai ser interessante para quem quer perder peso, porque você vai ter um treino melhor, né? Se você treina melhor, mas você pode treinar melhor também, sem necessariamente utilizar ou não o termogênico. E termogênicos, né, substâncias estimulantes, são contraindicadas em alguns casos, em algumas situações específicas. Então, sempre que você pensar em consumir algum estimulante, procure verificar com o seu médico, com o seu nutricionista, se esse suplemento é realmente indicado para que você utilize de uma forma segura e não traga prejuízos à sua saúde. A Vani tá perguntando aqui: você já ouviu falar sobre o diet? Diet, o que seria esse diet? Fala melhor aí pra mim, pra eu poder verificar. Diet mais. Provavelmente deve ser algum suplemento, né? Mas agora eu realmente não me lembro dele, da composição, então não tenho como te falar. E o Everaldo aqui tá perguntando em relação ao açúcar demerara. E aí, açúcar demerara faz mal? Essa é uma resposta muito semelhante àquela resposta em relação à comparação do mel com o açúcar refinado, né? Então, o açúcar demerara, ele é um pouquinho mais escuro, vamos comparando assim em relação ao açúcar refinado, por exemplo. Então, o açúcar demerara, ele ainda vai ter ali um pouquinho de vitaminas e minerais, né? Além do carboidrato, né? Do açúcar de alto índice glicêmico também. Então, açúcar vai acabar sendo açúcar, né? Não vai ter tanta diferença em relação ao açúcar refinado, principalmente se você está em uma estratégia de emagrecimento. Você precisa ter um controle direitinho em relação à quantidade do açúcar, mesmo sendo demerara, mascavo ou açúcares menos refinados, né? Em relação ao açúcar branco. Prontinho, galera. Adorei a participação de vocês hoje. Muitas dúvidas legais aqui, muita participação. E durante a semana vamos nos falando. Vão me mandando as dúvidas de vocês. O tema da próxima live vai ser sobre hipertrofia. Vou falar um pouquinho sobre alguns suplementos, né, de desmistificar aí algumas coisas em relação à hipertrofia. A gente já falou bastante sobre emagrecimento. Então, semana que vem, falaremos um pouquinho sobre estratégias para o ganho de massa muscular. Tá joia? Muito obrigada pelas perguntinhas. Beijos e até a próxima.